vou mostrar. E essa indireta, ela vai indiretamente pelo canal inguinal. Então ela começa aqui lateralmente aos vasos epigástricos e ela vai por dentro do canal inguinal em direção à bolsa testicular, tá? Em direção ao escroto. Então é lateral aos vasos, vai pelo canal inguinal e vai em direção ao escroto, tá? Então é isso daqui, uma hernia inguinal direta. Aqui na direita, tá? Na direita do paciente, ela está em lateral em relação aos vasos epigástricos. Então ela está saindo aqui lateralmente aos vasos epigástricos, uma hernia inguinal indireta. E ela vai pelo canal inguinal e ela é bem mais comum ter alças do que nas outras hérnias, tá? Então geralmente o colo é mais largo e as alças acabam indo junto. A alça pode chegar até a bolsa testicular, tá bom? Então podem vir alças junto pelo canal inguinal. E geralmente os colos são mais amplos aí, encarcera menos. A hernia inguinal direta, tá? Essa é a que tem menos chances de encarceramento, que é o colo mais amplo, porque é uma falha mesmo da parede. Lembra desse trígono de Hasselbalch aqui? O que é? A parede lateral reto-abdominal, a parede lateral do reto é uma das coisas que forma o trígono, aqui o ligamento inguinal e aqui os vasos epigástricos. Então essas três estruturas aqui formam esse trígono de Hasselbalch, onde costuma ter essa fraqueza da parede. Então pacientes mais idosos, pacientes que fazem muita força abdominal, acaba tendo essa hérnia aí, esse local de fraqueza da parede, tá? Então, trígono de Hasselbalch é a hernia inguinal direto nas paredes. Essa já, ó, como passa a estrutura lateral dela, do trígono, são os vasos epigástricos. Então, ela é medial aos vasos epigástricos, tá bom? Então, é mais comum à direita também e mais comum em homens mais idosos, essa fraqueza da parede. Então, aqui tem os vasos epigástricos e a gente vai aqui, é a direita, né, do paciente. Então, essa hernia é direta à direita. Então, aqui, ela tá medial aos vasos epigástricos. Aqui tá a falha, medialmente aos vasos epigástricos a gente tem essa herniação. E aqui à esquerda do paciente, então também é medial, ó, medial aqui à esquerda do paciente, então aqui é o lateral, aqui é o medial. Então medialmente tem essa falha aqui, ó, ela pula aqui para fora, medialmente os vasos epigástricos, uma hernia inguinal direta à esquerda do paciente. Já essa daqui, ó, essa hérnia 4 que eles chamam aqui, que é uma hérnia mais baixa. Então a gente está abaixo do ligamento inguinal. É uma hérnia como se fosse a direta, né, que está medial aos vasos epigástricos, só que essa aqui está medial aos vasos femorais. É a hérnia crural, hérnia femoral. Essa também é mais comum à direita, mas é mais comum em mulheres, tá? E essa geralmente tem o colo mais largo aqui. O colo mais estreito, na verdade, e aí tem mais chance de encarcerar, mas não costuma vir alça nem nada, porque tá aqui abaixo do ligamento, né? Já tá meio fora da barriga, não costuma vir alça, mas ela tem o colo mais fino, pode encarcerar mais, estrangular mais a gordurinha, tá bom? Então, hérnia femoral, hérnia crural, medial aos vasos femorais. Aqui, então, é isso, são mais incomuns, é mais frequente nas mulheres, está associado à gestação, tanto por alterações hormonais como físicas, né, do próprio aumento da pressão. À direita, conteúdo adiposo e colo menor estrangula mais, tá? Perfeito. Aqui um outro caso, hérnia femoral crural. Agora vamos para os testículos. Então, o que a gente precisa saber no testículo? Vi um nódulo no testículo, é suspeito. Sim, uma formação nodular, claramente nodular, é uma lesão muito suspeita no testículo, tá? Então aqui um nódulo testicular, altamente suspeito, outros nódulos também são altamente suspeitos. Se o nódulo for mais bonitinho, assim, razoavelmente hipercogênico, homogêneo, bem definido, redondinho, a gente vai pensar nos seminomas, que é quase metade dos tumores são seminomas, tá? Aí já se ele for cheio de traves ecogênicas, pode ter aquele nódulo com uma cara mais feia, assim, a gente vai pensar nos não seminomas, são mais inespecíficos, podem ser todos os outros não seminomas, tá? Mas lembrar, nódulo no testículo é altamente suspeito. Só uma digressão rápida aí que eu sempre gosto de falar para vocês. Geralmente pensem em coisas hipoecogênicas, são em geral mais suspeitos, nem sempre, tá? Mas a gente tem que ligar o alerta aí. Então, o tumor de tireoide, quanto mais hipo, mais suspeito, mais chance de ser um tumor, tá? Acentuadamente hipoecogênico, Tirrados ganha mais pontos. Um nódulo hipoecogênico tem mais chance de ser um CHC no fígado. Então, um fígado mais regular, com ascite, um nódulo hipoecogênico já pode aumentar a chance aí de ser um CHC. Lembrar que tem que fazer um exame contrastado para confirmar, mas inespecífico, mas aumenta a chance. Normalmente no tração de próstata a gente vê melhor na ressonância, usando PIRADS, tudo, mas geralmente o tumor é hipoecogênico no ultrassom. E no testículo, como a gente viu, um nódulo hipoecogênico a gente tem que pensar em câncer, tá? Mas no testículos mais hiper também. Mas o hipo a gente vai pensar num seminoma. Então, havia um nódulo hipoecogênico e tal. É um tumor? Não. Então, assim, tem que pensar num tumor, não dá para ficar tranquilo. Mas nesse caso específico, a gente tem que levantar uma suspeita. A gente está vendo esse aspecto em casca de cebola, esses círculos concêntricos ecogênicos aqui dentro, ou esse aspecto lamelar,
que essas ondas, assim, esses aspectos em ondas, assim, aqui também tá meio casca de cebola, mas ou casca de cebola ou lamelado, a gente tem que pensar no cisto epidermoide. Ah, então vi isso, cisto epidermoide não vai fazer nada? Não. A princípio, tem que considerar que é um tumor. O testículo a gente não faz biópsia, porque pode disseminar, tem vias linfáticas diferentes aí na parede da bolsa escrotal. Então, na parede da bolsa testicular tem uma irrigação linfática diferente do testículo. Então, pode mudar o estadiamento se a gente tiver um seeding, uma semeadura aí do tumor. Então, em geral, não se faz biópsia de testículo. O urologista vai, mas se a gente levantar isso, então levantar essa bola aí, com perdão da palavra, a gente, o cirurgião vem, o urologista, em vez dele fazer a quiectomia e tirar o testículo, eu falo, pode ser um cisto epidermoide. Ele vai entrar, vai enuclear, tirar essa lesão, faz a congelação intraoperatória. Putz, veio realmente epidermoide e acabou a cirurgia. Não, parecia um epidermoide, mas na verdade era um tumor, um seminoma, por exemplo. Aí ele faz a orquiectomia, tá? Então lembrar que é um tumor raro, mas na prova não tão raro. Sem ser os tumores, é uma neoplasia benigna testicular mais comum, tá bom? É mais comum à direita, e aí pode preservar o resto do testículo. Mas geralmente é feita essa enucleação, congelação intraoperatória, e aí se preserva o testículo. Então é importante levantar isso aí, essa suspeita. Doenças infiltrativas do testículo. Então aqui você vê que não é um nódulo, é uma doença mais infiltrativa, tem os contornos indefinidos. A gente tem que usar a história, o paciente está com dor, teve uma infecção de vias aéreas, está com dor, pensar numa orquite focal aqui, tá? Uma inflamação, um aumento do Doppler do estudo, aumento da vascularização do Doppler colorido, a gente pode ver. Então tem que pensar numa orquite ou outras coisas infiltrativas que até a gente tem que sempre pensar e ficar com mais medo até. Um linfoma testicular ou uma tuberculose. Então a gente tem que olhar achados adicionais, né? Paciente, se tiver já o diagnóstico de linfoma, paciente que tem tuberculose no pulmão, e a gente vê esses achados, tem que pensar nessas doenças granulomatosas, linfoma, outras coisas, tá bom? Então são essas doenças testiculares infiltrativas. Aí perto ainda do testículo, agora a gente vai para o pênis. O que a gente tem que ver no pênis? O principal é fratura de pênis, tá? Então, obviamente, não tem nenhum osso aí para fraturar. O que é chamado de fratura de pênis? O que a gente chama de fratura? É a perda da albuginha, isso que o urologista quer saber. Então aqui a gente vê um corpo cavernoso, outro corpo cavernoso, corpo esponjoso, a gente está vendo o pênis de lado, tá? Tá na lateral do pênis, então corpo cavernoso, e a gente vê uma falha da albuginha. A albuginha é essa membraninha aqui que recobre aqui os corpos cavernosos, então uma falha dela. Aqui dá pra ver melhor, corpo cavernoso, corpo esponjoso, aí vem a albuginha, aqui a gente vê essa falha, a gente tá setinha, sinal da seta aqui, e a gente vê esse hematoma aqui do lado. Esse H é um hematoma que formou com uma falha da albuginha. Aqui no longitudinal a gente vê a albuginha íntegra e aqui uma falha da albuginha com esse hematoma associado. Então muitas vezes a gente acha o hematoma e vê se perto desse hematoma a gente acha alguma falhinha da albuginha. Então tem que falar isso para o urologista fazer a rafia, para não ter nenhuma deformidade, não ter disfunção sexual, não ter nenhum prejuízo aí para o paciente, tá? No fígado agora, vamos pro abdômen. Então, lembrado aqueles foquinhos hiperecogênicos, a gente vê vários foquinhos hiperecogênicos, o paciente não tem nada, mas paciente jovem, com magro, uns 20 anos de idade, magro, a gente vê esses foquinhos ecogênicos próximos dos ramos portais, né? Então, na topografia das vias biliares, com reverberação acústica posterior, tá vendo? Essa reverberação posterior aqui em cauda de cometa. A gente tem que pensar nos amartomas de vias biliares, aquele complexo de von Meyerburg. Tem que pensar nisso, tá bom? Achados benignos, tranquilo, só lembrar, não ficar assustado com esses foquinhos todos aí, amartomas de vias biliares. Outra coisa que também isoladamente não precisa ficar preocupado, mas pode estar associado a outras coisas, essa hiperecogenicidade periportal aqui, que é isso aqui na tomografia, é um edema periportal, tá bom? Lembrar que isso é totalmente inespecífico, geralmente é alguma coisa reacional. Então o paciente está com uma diverticulite, está com uma colecistite, está com hepatite, está com enterite, está alguma coisa inflamada no abdômen, pode dar esse edema periportal reacional, tá bom? Totalmente inespecífico. Aqui, outra coisa que pode dar foquinhos ecogênicos aqui no fígado, só que aqui a gente está vendo na porta, chegando tá vendo os foquinhos ecogênicos chegando em movimento na porta? Então são foquinhos de gás na porta, é uma aeroportia, a gente vê aqui, olha, se mexendo. Então é gás na porta, tá bom? Aeroportia. O principal diferencial que eu vou mostrar é de aerobilia, mas na aeroportia, como o fluxo vai mais para a periferia, a gente vê esse ar aqui mais na periferia do que na região central do fígado, é o clássico. Mas na periferia vai diferenciar a aeroportia da aerobilia, que eu vou mostrar que é mais no centro do fígado e mais relacionada ao decúbito. Então essa aqui é a aeroportia na periferia, e aqui a gente está vendo o gás entrando na porta, né? Aqui não dá dúvida. E
Lembrar que ele pode ser causas benignas, assim, só um achado, uma jeca dando isso, mas lembrar que algumas coisas mais do mal, né? A gente fala maligna, mas não tumorais, mas podem ter causas malignas aí que a gente tem que se preocupar. Então, uma isquemia de alça, dando uma pneumatose intestinal, aí o gás vem, vai drenar pelas veias mesentéricas e vai chegar na veia porta, juntar com a esplênica e levar esse gás para a porta. Então, que é o próximo que eu vou mostrar aqui. Então, ó, isso daqui, tá vendo? Gás na parede. Aquele mesmo caso, a gente viu o aeroportinho, a gente veio e tá cheio de gás na parede, ó. Essa pneumatose intestinal. Então, aqui era uma criança com uma enterocolite necrotizante. Então, a parede aqui, ó, uma enterocolite necrotizante, já com gás na parede, essa pneumatose intestinal. Aí o gás vai pra veia mesentérica superior, drena pra veia porta, e aí a gente vê aquela aeroportia. Então, aqui a tomografia do paciente, ó, olhem pra cá. Vocês viram que tem... Eu vou passar de novo. Que é meio rápido, mas ó, tem esse gás na porta, tá? Ó, um gás aqui na porta, aeroportia na tomo. E aqui a gente vai ver a pneumatose, vocês vão ver um círculo com arzinho, a pneumatose intestinal. Aqui, ó, esse gásinho, viu? Um gás na parede da alça. Então, pneumatose intestinal com aeroportia. Pneumatose intestinal com aeroportia aqui, ó. Tá? O mesmo achado da tomo daquele ultrassom do paciente. Então, aqui a gente vê diferente, o principal diferencial é a aerobilia. Então, o paciente que fez uma manipulação, geralmente do colédoco, fez uma biliodigestiva, uma anastomosis biliodigestiva, ele vai ter uma comunicação aí, o ar, ele perde a papila duodenal, o ar acaba subindo para dentro das vias biliares. Então, geralmente esse ar mais central, mais no lobo esquerdo aí pela própria gravidade do que no lobo direito, e fica esse gás aqui, não é tanto na periferia que nem a aeroportia, tá? É mais um pouquinho mais central. Então, aerobilia e aeroportia os principais diferenciais aí. E aqui um ultrassom de fígado com eles contornos irregulares, um líquido, né, uma CIT, o fígado todo heterogêneo, contornos lobulados, irregular, bordos, rombos e farênquima heterogêneo, com até algumas imagens nodulares aqui, ó, bem irregulares os contornos. A gente tem que pensar numa hepatopatia, né, que o paciente hepatopata claramente, pode ter uma redistribuição volumétrica, aumentar os lobos 1, 2 e 3, e pode ter esses nódulos hipocogênicos suspeitos. Podem ser, um CHC, né, que é nosso medo, ou pode ser um nódulo de regeneração, aqueles nódulos regenerativos. Então, assim, tem que dosar alfa-feto, fazer ultrassom, ver se o nódulo surgiu. Tem essa suspeita, ultrassom é só para rastreio. Geralmente é feito um método axial contrastado. Hoje em dia até contraste microbolhas pode ser utilizado, mas em geral ressonância eu tomo com contraste, tá bom? Esse nódulo no fígado, outro tipo de nódulo, um fígado totalmente normal, e a gente vê essa bola aqui com essa cicatriz central. Então, lembrar do HNF, hiperplasia nodular focal, esse nódulo com a cicatriz central. Então, nódulo com cicatriz central tem que pensar em HNF, mas não necessariamente o HNF. Então, ó, outras coisas podem ter essa cicatriz central. Então, um paciente jovem, não cirrótico, aqui era um CHC, né? Então, carcinoma hepatocelular, fibrolamelar. Então, esse tipo de CHC, geralmente pacientes jovens não cirróticos, pode ter cicatriz central. E aqui, um hemangioma gigante, e tem não é uma cicatriz central verdadeira, é uma pseudo-cicatriz central que a gente chama, mas tem esse mesmo aspecto aqui, pode confundir com HNF, tá? Então, cuidado para não cravar que é HNF. Mas, a maior parte das vezes, uma cicatriz central você vai pensar no HNF. E a maioria das vezes o HNF é meio ruim de enxergar, tá? Então, às vezes você vê até uma massa grande, mas você vê na ressonância e não vê no ultrassom, depois você volta. Aqui no second look você consegue ver uma imagem nodular, ecogênica, às vezes é bem difícil de enxergar, tá? Então, às vezes só numa reavaliação você enxerga, né? Obviamente você sempre tem que procurar, mas às vezes já vi gente muito boa comendo uns nódulos grandes por conta dessa camuflagem aí dele. Esse aqui já é um nódulo diferente. Então, enquanto aquele outro lá era bem homogêneo, parecido com o parênquima, geralmente esse aqui é todo heterogêneo, ruim de ver. O que será que é? No ultrassom é geralmente inespecífico, nódulo difícil cravar, mas foi pensado que era um adenoma, tal. Vamos fazer uma ressonância para confirmar. Daqui a uma semana ele vai fazer a ressonância. Um pouco antes disso, o paciente teve uma super dor abdominal, veio pronto-socorro, repetiu o ultrassom, o nódulo continua aqui, mas ele cresceu, ó, tá vendo? Ficou gigante. Na verdade, não, né? Então, isso aqui era realmente um adenoma. Era um paciente que tomava bomba e anabolizante na academia. Pode ser também mulher com anticoncepcional. Mas
Esse aqui era um paciente que tomava anabolizante, tinha esse nódulo aqui e nesse meio tempo, esperando a ressonância, ele sangrou. Então aqui é um sangue, um hematoma dissecante aqui subcapsular, tá vendo? Então hematoma subcapsular, por isso dessa dor súbita ele foi no pronto-socorro. É o clássico adenoma, uma clássica complicação da adenoma hepática, sangrar. Então fez esse hematoma subcapsular aqui, todo heterogêneo, e o nódulo geralmente é heterogêneo, tem gordura, por isso que ele é todo heterogêneo, tem sangue aqui no meio. Já é o clássico do adenoma ser heterogêneo. Ah, e múltiplos nódulos, o que são? Podem ser várias coisas, mas assim, viu múltiplos nódulos no fígado, tem que pensar em metástase, tá? Então tem que pensar em alguma lesão primária. Lembrar que tem alguns tumores que podem ser mais comumente hipoecogênicos, alguns que mais comumente são hiperecogênicos, mas isso varia. Mas é bem inespecífico. A única coisa mais específica é esse padrão em bullseye, em alvo, em olhos de touro, né? Que é esse hipoecogênico, hiperecogênico e hipoecogênico de novo. Ou ao contrário, hipo e volta um hiper de novo. Esse padrão em bullseye ou em alvo é mais específico para ser metástase. Então, vários nódulos no fígado com esse aspecto em bullseye, a gente tem que pensar em meta, tá? Então aqui é um paciente com nódulo bem definido aqui, bastante ecogênico, homogêneo, num paciente que não tem tumor reconhecido, tá? Então, sem nenhuma neoplasia, a gente tem que pensar no hemangioma, é de longe o mais comum, tá? Então, aspecto comumente observado no hemangioma. Geralmente eu ponho assim no laudo. Aí, os outros que a gente viu, um nódulo grande com uma cicatriz central, não necessariamente, mas tem que pensar em HNF. O nódulo todo heterogêneo, a gente tem que pensar no adenoma. O paciente com o fígado todo irregular, heterogêneo, com um nódulo hipoecogênico, um paciente hepatopata, a gente vai pensar no CHC, tá? Agora, ou partindo para outro órgão, saindo do fígado, agora vamos para o pâncreas. Então aqui um paciente, a gente fez um ultrassom, está ictérico, a gente vê esse nódulo aqui na cabeça do pâncreas, tá aqui o pâncreas, um nódulo na cabeça do pâncreas, uma leve dilatação aqui do Wirsum e uma super dilatação do colédoco. O colédoco é enorme, tá? E a gente vê essa vesícula biliar bem grande, até com material de estase, uns microcálculozinhos aqui. Nesse caso a gente tem que pensar no adenocarcinoma de pâncreas, tá? Então, um adenocarcinoma de pâncreas é isso. Ele obstruiu, deu uma dilatação da via biliar, uma dilatação do Wirsum, e aí tanto não está drenando essa vesícula há tanto tempo que ela começou a distender, fica com essa vesícula bem distendida, tá? Outro caso aqui, então lembra disso, um nódulo hipoecogênico. Se a gente ligar o Doppler, o clássico é ele ser hipovascular, os outros métodos de imagem também, na toma, ressonância, tudo com contraste ou microbolhas, ele é um nódulo hipovascular que dá essa dilatação do sistema biliar aí, ou do Wirsum pancreático ou do colédoco. Então dá essa dilatação e é como um tumor agressivo, né? Como a gente sabe, é o tumor mais comum, né? O adenocarcinoma de pâncreas é o tumor mais comum de pâncreas, tem um prognóstico pior. E é isso. Então é comum você já ver metástases associadas, tá bom? Que é um nódulo no fígado. Aí já a gente vai partir agora para as lesões císticas do pâncreas, tá? Então, lesão sólida, eu vou comentar de uma outra aí também relativamente comum, mas de longe a que eu comentei, o adenocarcinoma é o mais comum, de longe mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as císticas. Então, qualquer massa cística pancreática, a mais comum de longe, a gente tem que pensar no pseudocisto de pâncreas, tá? Então, pseudocisto. Não é um cisto verdadeiro, não tem aquelas camadas epiteliais todas. O que é? Teve alguma agressão pancreática, então geralmente um trauma, uma cirurgia pancreática, uma pancreatite, o paciente teve alguma agressão pancreática, vaza aquele suco pancreático e ele é contido por um tecido de granulação, uma fibrose aqui em volta. Ele é contido, então é um pseudocisto de pâncreas. É a coisa mais comum, 4 a 6 semanas depois dessa agressão essa agressão pancreática. Então aqui ele pode cronificar, né? Então agudamente, geralmente nessa cara mais homogêneo com tecido de granulação em volta, depois ele começa a cronificar, pode ter debris, septos, paredes espessadas e pode ficar lá um tempão, tá? Então lembrar de longe é mais comum pseudocisto de pâncreas. Agora, vi essa lesão aqui microcística, então vários cistinhos pequenos. Então menor, o que a gente fala de microcístico, geralmente cada cistinho menor que 2 centímetros e mais de 6 cistos. Aqui tem um monte de cistos, né? Uma lesão multicística, microcística, numa mulher, geralmente uma senhorinha, uma lesão na cabeça do pâncreas, é um pouco mais comum em mulher, 1,5 para 1. A gente tem que pensar na neoplasia serosa cística. Geralmente é uma neoplasia mais benigna, aí, de evolução benigna, a neoplasia serosa cística, tá bom? Então lembrar serosa de senhora, para a mulher mais idosa, serosa, senhora, na cabeça do pâncreas, e é mais benigna.
diferente dessa. Geralmente é mais no corpo e cauda, e é uma doença, uma lesão macrocística. Também são poucos cistos, então menos de 6 cistos e maiores de 2 centímetros, uma lesão macrocística, poucos cistos grandes, geralmente no corpo e cauda, muito mais comum em mulher, de 6 para 1, e é o tumor que a gente tem que pensar na neoplasia mucinosa cística. Então a outra serosa da senhora, essa é a mucinosa da mãe, da mulher, né, da mãe. Então, mucinosa cística, mulheres de 40, 60 anos, essa aqui é o tumor da mãe. Então, tem o tumor da avó, da mãe, e a gente vai ver depois o tumor da filha, que é o de Franz. Mas, então, aqui tem que pensar no tumor mucinoso, que ele já é potencialmente maligno, tá? Um pouco mais maligno do que o seroso. Então aqui ele pode ficar mais crônico, já ter calcificação na parede, então o mucinoso pode ter esse aspecto. Então, essa tabelinha aí para diferenciar. O seroso geralmente é benigno, o mucinoso tem esse potencial maligno, o seroso é microcístico, vários cistinhos pequenos, o mucinoso poucos cistos grandes. Esse aqui pode dar até um aspecto hipervascular, né? Esses septozinhos dão um aspecto que realça os septos, então parece que é uma lesão hipervascular. E aqui o que eu quero que vocês saibam: senhora, seroso, maior de 60 anos, mucinoso é da mãe, pacientes um pouco mais jovens, 40, 60 anos. Esses dois são mais comuns em mulheres, mas o mucinoso muito, M de mulher, muito mais comum na mulher. Esse a maioria, o seroso a maioria na cabeça, e o mucinoso a maioria no corpo ou cauda, tá? E aí esse aqui já é diferente. Então o que a gente vê? Uma dilatação do Wirsum. Então Wirsum dilatado, vou procurar meu nódulo hipocogênico e falar cadê no carcinoma? Ixi, não tem nada. É do nada uma dilatação do cístico, não achei massa. E aqui vários cistinhos pequenos intrapancreáticos também dilatados. Então esses são aqueles famosos IPMNs, a neoplasia mucinosa neoplasia intrapapilar produtora de mucina, tá bom? Então o IPMN, esse aqui é um de ducto principal, de ducto primário, uma dilatação do Wirsum. E aqui, dilataçãozinha dos ductos secundários aqui, pancreáticos, tá bom? O IPMN. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então, diferente de uma neoplasia serosa, a gente tem que ver essa comunicação. Muitas vezes no ultrassom não é tão fácil, tá? Na ressonância que a gente vê na maioria das vezes. Mas se a gente vê uma comunicação no ultrassom, então a gente vê uma dilatação cística comunicando com o Wirsum. A gente sabe que é o IPMN. Uma dilatação cística comunicando com o Wirsum é o IPMN, tá bom? Então aqui, só para ficar mais claro aqui, a gente vai ver essas duas tabelinhas aqui do Radiology Assistant, esses dois fluxogramas aqui. Um fluxograma de raciocínio diagnóstico mais aqui mesmo, que a gente vai ver. E esse aqui mais por topografia e de aspecto de imagem. Então, por topografia, uma lesão aqui mais na cabeça, microcística, vários cistinhos pequenos, a gente vai pensar num tumor seroso, geralmente na senhora, uma paciente mais velha, e é benigno. Aqui o tumor cístico mucinoso, pode ter essas calcificações na parede, são macrocistos, cistos grandes, geralmente corpo e cauda. Aí esse aqui o IPMN de ducto principal, então uma dilatação do Wirsum, um IPMN de ducto secundário, essa dilatação dos ductos secundários. E o mais comum, o pseudocisto aí, o cisto pode aparecer em qualquer lugar, tá? Geralmente com a história de pancreatite ou de trauma. Então, aqui, história de alguma agressão pancreática, de pancreatite, de trauma, a gente vê esse pseudocisto. Então, vi um cisto, tem essa história, eu já vou pensar no pseudocisto, que é o mais comum de longe. Já não tem nenhuma história de trauma, nenhuma história de pancreatite, nenhuma história de manipulação cirúrgica pancreática, eu venho para cá no fluxograma. Então, eu vou pensar em outras neoplasias císticas. Aí, as neoplasias, né, que aqui é o pseudocisto. Então, neoplasias císticas. Então, eu olhei, ela é macrocística no corpo cauda, vou pensar no mucinoso. Ela é microcística, vários cistinhos pequenos, eu vou pensar, se tiver alguma conexão com a via biliar, com os ramos pancreáticos, né, os ductos pancreáticos, eu vou pensar nos IPMN. Se eu não ver conexão, eu tenho que pensar mais no seroso, tá? Mas assim, geralmente a gente vai fazer uma ressonância para ver isso, tá? Cravar isso no ultrassom é mais difícil, mas tem que levantar essas hipóteses se a gente tiver a comunicação clara. Tá bom. Vi um cisto no fígado. Tranquilo? Tranquilo, né? Um cistinho simples no fígado, super comum. Vi um cistinho no rim. Mais comum ainda, nada para se preocupar. Um cisto simples não é nada preocupante. Vi um cisto no pâncreas. Putz, será que é um cisto no pâncreas? Não é muito comum, viu, da gente ver cisto no pâncreas, a não ser que a pessoa tenha alguma doença. Então, vou ver uma doença policística, fibrose cística, aí a gente vê cistos verdadeiros no pâncreas. Mas quando não tem nenhuma dessas síndromes, é bem difícil da gente ver cistos verdadeiros no pâncreas. A maior parte desses cistos incidentais aí que a gente vê são IPMNs, tá? Então, tem o IPMN, o que a gente faz? Aí tem alguns protocolos, até hoje em dia se usa mais os de Fukuoka, um pouquinho diferentes desses aqui, mas em geral, assintomáticos, os cistos pequenos aqui, geralmente faz controle anual.
já um cisto um pouquinho maior, de 1 a 2,5 centímetros, geralmente a gente vai fazer uma ecoendoscopia com a PAF, com a punção aspirativa endoscópica. Cistos grandes, geralmente já vai para a proposta cirúrgica, tá? Maior que 2,5, maior que 3 centímetros já preocupa a gente. Aqui lembra que eu falei, então, tumor da avó, né, da senhora, seroso, tumor da mãe, o mucinoso, e tem o tumor da filha. Então, em pacientes jovens, com tumor com a cara feia. Então, tumor sólido cístico, geralmente grande, todo heterogêneo, uma área cística, uma área sólida. Aquele tumor que tem a cara mais feia de todas, mas ele tem geralmente evolução benigna. A gente vai pensar no tumor de Franz. Então, tumor de Franz, ou lembrar desses nomes, neoplasia cística papilar, neoplasia epitelial papilar, tumor sólido pseudopapilar ou tumor de Franz. Então, lembra desses papilares que podem cair esses nomes? São esses tumores, geralmente eles têm evolução mais benigna, tá? Um bom prognóstico, são bem raros e acontecem mais em mulheres jovens, idade reprodutiva, tá? Então, geralmente esse aspecto todo feioso, assim, é um tumor feio. Então, tumor da avó, seroso, tumor da mãe, mucinoso, tumor da filha, esse tumor de Franz, tá bom? E geralmente esse tem evolução benigna, o mucinoso da mãe que tem evolução pior, tá? O seroso também tem evolução benigna. Certo, então, vi um nódulo no fígado, viu um nódulo, será que é um adenoma?